pessoal, boa tarde, meu nome é Kelvio, tá? Eu sou, para quem não me conhece, eu sou R3 de Medicina de Emergência aqui do Ceará, do Instituto Dr. José Frota, do JF. É a minha primeira participação aqui na mentoria, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui agora, dando complemento até algumas informações já passadas pelo Dr. Jobert, sobre síndrome coronariana com supra, tá? Só pegar aqui o computador. Bom, gente, só para ilustrar a nossa aula, aqui tem um eletrocardiograma, a gente vai ter uma maratona inteira para discutir sobre eletrocardiograma no departamento de emergência. Inclusive, vou estar participando junto com o Dr. Jobert dessa maratona. Aqui a gente tem um eletro, claramente um infarto com supra de ST, né, de parede anterior e lateral, tá? A gente tem aqui um supra de V3 até V6, D1 AVL. É uma imagem só para a gente ilustrar o início da nossa aula. Esse é um eletro bem batido, um eletro que, pelo menos, para todo médico no departamento de emergência reconhecer e fazer a intervenção imediata, tá? Então, é uma imagem mais ilustrativa para a gente discutir um pouco desse tema tão importante no departamento de emergência. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre síndrome coronariana com supra, tá? A abordagem inicial dessa síndrome. Primeiro ponto destacado na imagem, a gente tem que investigar a dor torácica. Como já foi dito em outras aulas, né, a dor torácica tem que ser uma dor torácica compatível com síndrome coronariana. Na maioria das vezes é uma dor torácica que tem aquela característica de opressão retroesternal, que irradia para o membro, seja superior esquerdo ou superior direito, tá? Associada a outros sintomas graves, como sudorese. Sempre fique alerta ao paciente que está sudoreico no departamento de emergência, que fica minha alerta para isso. Então, sudorese, náuseas, vômitos. Lembrar dos outros locais de irradiação, né? Dorso, epigástrio, mandíbula. Às vezes aquela sensação de entalo que acontece principalmente nos pacientes mais idosos, uma coisa que a gente costuma ver no dia a dia. Então, caracterizar a dor torácica é fundamental no departamento de emergência, tá? É fundamental a caracterização dessa dor. E aí um ponto importante que a gente precisa ter na caracterização dessa dor é quanto tempo ela começou, em quanto tempo ela começou e qual foi o período em que ela se apresentou de forma mais forte, mais evidente. Imaginamos que o paciente que chegou no departamento de emergência com esse primeiro eletro que a gente tinha mostrado aqui na imagem anterior, e aí a gente tem que caracterizar o momento em que a dor dele foi mais forte. Às vezes o paciente está sentindo dor há 3 dias, há 4 dias, é uma dor que piora com esforço, que melhora com repouso, bem característico de dor anginosa, né? Mas aí o pico da dor é muito importante, porque esse pico da dor vai ser definitivo na indicação do nosso tratamento, na nossa terapia, né? A terapia que vai ser de reperfusão, que a gente vai discutir mais com maior detalhe no decorrer da aula, tá? Então, assim, além da caracterização da dor torácica, a estabilização clínica do paciente deve ser prioridade no departamento de emergência. Então, às vezes, esse paciente vai chegar só com uma dor torácica, às vezes ele vai chegar com outros sintomas, vai chegar em insuficiência respiratória aguda, por um edema agudo de pulmão, um choque cardiogênico. Então, sinais de hipoperfusão tecidual que estão evidentes quando você bate o olho nesse paciente. Então, esse paciente precisa ser estabilizado antes de qualquer coisa. Então, o ECG de 12 derivações, em 10 minutos, deve estar sendo avaliado pelo médico que está na emergência. Então, tem um nível de evidência 1B, conforme está destacado na imagem. Sempre paciente infartado com supra de ST deve estar monitorizado com um cardioversor nas pernas ou do lado da cabeceira, tá? Principal causa de morte na síndrome coronariana com supra é a arritmia maligna, então o cardioversor tem que estar do seu lado. Então, os pacientes infartos com supra de parede anterior têm grande chance de fazer fibrilação ventricular, taquicardia ventricular instável. Os infartos de parede inferior podem fazer bradiarritmias graves, então bloqueios do ato ventricular. Então, o cardioversor tem que estar próximo, gente. E isso é um nível de evidência 1B para indicação e melhora no desfecho, na mortalidade desses pacientes, tá? Então, colegas que estão acompanhando aí, que fazem trabalho no pré-hospitalar também, nas UPAs, no próprio SAMU, não andem com esses pacientes sem monitorização com o cardioversor, tá? Isso é um erro muito grande que, infelizmente, algumas pessoas acabam cometendo ainda, certo? Exames laboratoriais devem ser pedidos na emergência, tem nível de evidência 1C, e aí os exames laboratoriais são exames básicos, né, de laboratório. Função renal, um hemograma,
A própria troponina, lembrar que não faz diferença na síndrome com supra, quando a gente evidencia a alteração já no eletrocardiograma, mas deve ser pedida, que é um fator prognóstico, é um fator que vai fazer diferença no manejo do seu paciente daqui para frente, ok? Então, assim, o que fazer no pré-hospitalar, né? O ambiente pré-hospitalar, hoje, ele é, na verdade, a porta de entrada da maioria desses pacientes. Em muitos centros, muitos estados ou regiões do país, tem poucos locais e hospitais terciários que fazem o tratamento definitivo dessas doenças. Então, assim, muitas vezes, esse paciente vai ser atendido inicialmente pelo SAMU, vai ser atendido por uma UPA, na porta da UPA, né, pelo médico-chefe de equipe, pelo médico que está no pronto atendimento. Então, como a gente deve manejar esse paciente lá no ambiente pré-hospitalar, seja pré-hospitalar fixo ou pré-hospitalar móvel? Então, aqui na imagem, a gente tem o nosso paciente com dor torácica, né? Então, esse paciente com dor torácica entrou na sua emergência, ele precisa de um eletrocardiograma sendo avaliado em 10 minutos. Isso a gente já discutiu. Se você está dentro do centro especializado, que tem a terapia de reperfusão, por exemplo, a angioplastia primária, identificou o supra, esse paciente vai para a reperfusão, ele tem que ir em menos de 60 minutos, tá? Então, que é a última linha aqui do nosso slide, certo? O paciente está num centro que não é definitivo, não faz a terapia definitiva. Devo acionar o serviço de pré-hospitalar móvel, no caso do nosso estado, o SAMU, né? E aí, evidenciado o supra, a gente precisa ter um tempo. O tempo de deslocamento vai ser feito em menos de 120 minutos ou em mais de 120 minutos. Se for em menos de 120 minutos, a gente considera para fazer a angioplastia primária, que é o que acontece na linhazinha superior aqui do nosso slide, certo? A angioplastia primária nessa estratégia tem que ser feita em menos de 90 minutos da chegada dentro do hospital que vai fazer o tratamento definitivo. Paciente está no centro não especializado. O deslocamento entre os hospitais será maior do que 120 minutos. A gente precisa fazer a estratégia de trombólise química, tá? E essa reperfusão tem que ser rápida, tem que ser imediata. A gente vai discutir um pouco sobre isso aqui no restante da aula. Então, assim, quanto tempo eu tenho, né? Na verdade, essa imagem é uma imagem do Guideline Europeu de Síndrome Coronariana com Supra. A última publicação que foi feita, a publicação em 2017, né? Então, a imagem evidencia claramente que nas primeiras 3 horas não tem diferença de benefício entre a trombólise química ou a angioplastia. Logicamente, a trombólise química tem uma chance maior de complicações, né? O paciente pode ter fator de risco, o paciente pode ter alguma contraindicação relativa. Então, assim, em relação a desfecho, tanto faz nas primeiras 3 horas trombolizar, como fazer angioplastia primária. As duas terapias têm nível de evidência 1A na síndrome coronariana com supra. Ok? De 3 até as 12 horas, a gente percebe que ainda assim segue um nível de evidência 1A das duas terapias, porém, a chance da trombólise química não ser efetiva já diminui com o passar do tempo. Então, a gente opta por, nesse intervalo entre 3 e 12 horas, considerar fazer a fibrinólise ou não, certo? Então, a angioplastia primária fica como prioridade, porém, o nível de evidência das duas em relação ao desfecho continua o mesmo, certo? Depois das 12 horas, permanece aqui como nível de evidência 1C apenas a angioplastia primária, como uma prioridade, e aí a fibrinólise já some desse intervalo. Então, assim, não tem indicação nenhuma de você trombolizar paciente depois das 12 horas do início da dor. E aí, quando eu falo início da dor, é o início em que a dor foi mais forte. Por isso, eu reforcei isso no começo da aula, certo? Então, depois das 12 horas é a angioplastia primária e a gente vai ver direitinho a evolução do infarto e o momento certo de fazer essa terapia. Então, vamos lá. Síndrome coronariana com supra, o objetivo da nossa aula é ser bem objetivos em relação a essa síndrome, né? É uma doença gravíssima, uma doença que mata muito no departamento de emergência, e aí o nosso tratamento precisa ser muito bem embasado, certo? Então, faz parte do tratamento da síndrome coronariana aguda, não só com supra, mas na síndrome com supra a gente fazer o AS, que é a primeira medicação que a gente vai utilizar. O AS, ele ficou bem estabelecido na nossa terapia de síndrome coronariana aguda,
nesse estudo famoso, foi publicado em 1988, que é o WHIS-2, né? Esse estudo foi um dos maiores estudos dentro da cardiologia, da emergência cardiovascular, que existem até hoje. E ele simplesmente comprovou que essa dose de ataque do AS que a gente faz na emergência, na síndrome coronariana, muda a mortalidade na mesma porcentagem que a trombólise. Então, isso é simplesmente um dado espetacular, né? É uma medicação simples, que está disponível em todos os locais. Então, essa conclusão que esse trabalho chegou tornou o AS o carro-chefe, digamos assim, a droga de início para o tratamento da síndrome coronariana aguda, certo? Então, a dose de ataque do AS de 126 a 325, geralmente o que a gente tem disponível é a medicação de 100 mg, a gente faz entre 2 e 3 comprimidos, tá? De AS. Completar a dupla antiagregação plaquetária. E aí aqui eu coloquei nesse slide os 3 maiores trabalhos que discutem sobre a dupla antiagregação, né? As 3 medicações mais disponíveis nos hospitais são o clopidogrel, que é o mais comum, inclusive está disponível no ambiente pré-hospitalar, nas UPAs, no SAMU, né? Aqui a gente tem 3 trabalhos, o primeiro deles do lado esquerdo, comparando o prasugrel e o clopidogrel em pacientes com síndrome coronariana aguda, que é um estudo famoso, chamado Triton Team 38. O segundo, do lado direito, a gente tem comparando o ticagrelol com o clopidogrel, que é outro estudo famosíssimo, 2009, estudo Plato, que comparou o ticagrelol com o clopidogrel. O primeiro deles viu que o prasugrel tem uma melhora em relação ao desfecho desses pacientes, diminui a chance de reinfarto, de trombose de stent, por exemplo, porém não reduzindo a mortalidade. Já o segundo deles, o ticagrelol mostrou ter um benefício maior no desfecho primário em comparação ao clopidogrel, certo? E por último, um trabalho que é o mais recente de todos, a comparação entre o ticagrelol e o prasugrel em pacientes com síndrome coronariana, que é o estudo ISA-REACT. Coloquei aqui para a gente discutir em um segundo momento, revisar esses artigos em comparação um com o outro, para a gente ver qual o melhor e o que está disponível para a gente usar nos pacientes com síndrome coronariana com supra, ok? Então, assim, completar a dupla de agregação plaquetária, qualquer um dos 3 que a gente utilizar, vocês vão ver que alguns têm mais benefícios do que outros. Os trabalhos mostram que alguns têm, em relação a desfecho primário, como morte, casos de reinfarto, alguns vão se sobressair, porém com risco de sangramento maior. Então, algumas considerações devem ser feitas. O clopidogrel, que é o mais disponível, a dose de ataque dele varia de 300 a 600 mg. Então, o comprimido é de 75 mg, a dose de ataque vão ser entre 4 e 8 comprimidos. Se o paciente for para angioplastia primária, a dose de ataque deve ser de 600, então, de 8 comprimidos. E se for trombolizar, a gente vai discutir um pouquinho aqui na frente em relação a trombólise, qual é a dose utilizada do clopidogrel. O ticagrelol, se for a medicação de escolha, a dose de ataque é de 180, então um comprimido de 90 mg vão ser 2, a dose de ataque, né, na emergência. O prasugrel, comprimido tem 10 mg, a dose de ataque vai ser de 6 comprimidos. E aí, a oxigenoterapia, né? O Joubert até falou aqui para a gente, será que é necessário mesmo para todos os pacientes? A gente via muito durante as aulas da faculdade, né? Até mesmo em algumas residências, alguns preceptores batem muito naquela mnemônica, né? O Monabit, como se fosse obrigatório fazer toda aquela terapia em todos os pacientes. Então está aqui a clara indicação, né? No departamento de emergência, a síndrome coronariana aguda, oxigênio terapia só deve ser feita para os pacientes que têm uma saturação menor do que 90% ou uma PO2 menor que 60%. Inclusive, ele coloca como nível de evidência classe 3 você fazer oxigênio terapia para todo mundo. Então, não é recomendado você fazer oxigênio para pacientes que têm saturação maior que 90%. Beleza? Então, já deixa esse detalhe aí, porque isso é uma coisa que é feita em qualquer lugar. Não precisa estar no centro terciário para a gente decidir se vai colocar oxigênio ou não para o paciente. Lembrar, oxigênio não é água que você está dando para o paciente, né? Oxigênio tem suas consequências, e principalmente nas coronárias. Tem vários estudos mostrando, inclusive, que o oxigênio pode contribuir para fazer vasoconstrição coronariana. Então, diminuindo o fluxo
naquela área que já está acometida pelo infarto. Anticoagulação plena. Anticoagulação plena está recomendada em todos os pacientes que vão fazer angioplastia primária ou que vão trombolizar. A gente vai discutir um pouco sobre a questão das doses, como utilizar. A heparina não fracionada é recomendada na síndrome coronariana com supra, em comparação à enoxaparina e ao fondaparinux, por exemplo, que são outras duas medicações que estão disponíveis nas nossas emergências. Para a síndrome com supra, a gente vê que diminui a chance de sangramento, diminui a chance de trombose de stent e complicações pós-CAT, quando o paciente utiliza anticoagulação plena com heparina não fracionada. Então, a dica que eu dou aqui, estou no pré-hospitalar, estou numa UPA, não estou no centro especializado, até mesmo dentro do hospital terciário, a gente que trabalha nesses cantos, deixa para que a anticoagulação plena seja feita apenas na sala de hemodinâmica, tá? Que ela vai ser feita com heparina não fracionada, aquela dose de bolos que a gente sabe que é feita e depois mantida em infusão contínua se necessário, ok? Então, anticoagulação plena, sim, muda a mortalidade. Então, a gente já falou do AS, já falou da dupla antiagregação, anticoagulação plena, que são as 3 primeiras coisas que vão mudar o desfecho desses pacientes. A gente tem que perceber qual o momento certo para fazer cada uma dessas intervenções, certo? Então, vamos lá. De destaque aqui no tratamento, eu gosto muito de colocar essa frase nas minhas aulas, né? Evite beta-bloqueador ou controle pressórico rigoroso na fase aguda da doença, tá? Isso é uma coisa que angustia muito os médicos no departamento de emergência. Paciente que está infartando, está com o vaso fechado, ele desenvolve mecanismos compensatórios à isquemia coronariana que ele tá sofrendo. Então, controlar a frequência imediatamente, controlar a pressão imediatamente, desde que não seja uma emergência hipertensiva, né? Não tem necessidade, inclusive, piora o desfecho desse paciente. Você vai muitas vezes reduzir o fluxo coronariano de um vaso que já está fechado ou até mesmo parcialmente fechado. Ok? Então, destaque aí para vocês, lembrar, esquece um pouco mais esse beta-bloqueador antes das primeiras 24 horas. Esse controle pressórico rigoroso não precisa ser feito imediatamente antes do cateterismo, então pode fazer esse controle pressórico depois, tá? Sempre pensar antes de fazer esse controle agudo para não quebrar o mecanismo compensatório do paciente. E o controle da dor, né? Muito cuidado, muito cuidado. Eu coloquei aqui esse artigozinho, né, esse trabalho publicado no Colégio Americano de Cardiologia, em que a morfina no infarto, na síndrome coronariana aguda, mostrou que, quando está associada a um alto risco de eventos de isquemia em pacientes infartados com síndrome sem supra, tá? Com síndrome com supra nem se fala. Então, esse trabalho aqui de 2020 mostrou que a morfina, inclusive associada ao clopidogrel, vocês estão vendo a conclusão embaixo aqui, como pré-tratamento, viu-se que essa associação é ruim, aumenta a isquemia miocárdica, pode causar vasoconstrição coronariana. Então, assim, aquela ansiedade em controlar a dor no departamento de emergência também pisa um pouquinho no freio. Tem um pouco de paciência, porque não deve ser a nossa prioridade, tá? Lembrar que o nosso objetivo na emergência, primeira coisa, manter o paciente vivo para que ele consiga seguir a terapia correta para o problema que ele tem. Então, assim, para controle da dor, terapia de primeira linha, nitrato, tá? Então, pensou em nitrato, o paciente está muito hipertenso, às vezes com a pressão sistólica acima de 200, 220, inicia um nitrato, o nitrato EV, né? Já que a gente não tem aqui disponível aquele nitrato spray, que está muito disponível em países de primeiro mundo, mas assim, inicia um nitrato EV, que tem uma vida mais curta, você consegue tatear o controle pressórico desse paciente para vasodilatar um pouco mais ele e melhorar a dor, né, que está sendo causada pela isquemia coronariana, tá? Então, lembrar que se eu vou controlar a dor, eu esqueço a morfina, né? Deixa essa morfina de lado, que a gente sabe que ela está associada a piores desfechos na síndrome coronariana, seja com supra ou sem supra. Então, assim, tratamento é foco na reperfusão, tá? Isso que importa. Se essa reperfusão vai ser feita com cateterismo, angioplastia primária, ou se vai ser com trombólise química. É isso que a gente tem que pensar
no departamento de emergência e focar nessa reperfusão. Lembrar que eu vou fazer as terapias que mudam a mortalidade, que a gente já discutiu algumas, porém, a reperfusão tem que ser o foco aqui no meu tratamento desde a chegada no departamento de emergência, tá? Então, a trombólise química. Ah, Kelvin, eu estou num setor, estou num serviço que não tem angioplastia, o meu hospital fica mais de 2 horas, ou na minha região não tem SAMU, então a gente não tem como fazer esse deslocamento. E aí, como é que a gente faz para trombolizar esses pacientes, né? Então, assim, a trombólise química, ela, primeiro, vem iniciado com o AS, que serve para qualquer paciente, então a dose é igual, independente da idade, todos os pacientes vão receber, com exceção dos pacientes que têm alergia à medicação, alergias graves, né, que desenvolvem anafilaxia, etc., o uso do AS. O segundo antiagregante plaquetário, só existem estudos até hoje, estudos bem definidos, com clopidogrel. Então, assim, se o paciente tem menos de 75 anos e vai trombolizar, ele faz 300 mg de clopidogrel, são 4 comprimidos. Se tem menos de 75 anos e vai trombolizar, a gente faz apenas 1 comprimido de clopidogrel. E isso é uma dúvida muito grande que fica, às vezes, entre os médicos. Ah, então todo paciente menor que 75 anos, eu vou fazer só 1 comprimido? Veja bem esse detalhe. Se eu tenho certeza que o meu paciente vai para a angioplastia primária, eu faço a dose de ataque em todo mundo. Então, 600 mg. Se o meu paciente vai trombolizar, se tiver menos de 75 anos, eu faço somente 75 mg, que é 1 comprimido. Ok? Anticoagulação plena vem com enoxaparina. A dose recomendada é essa, então 30 mg EV de enoxa, com 1 mg por quilo subcutâneo, completando no máximo 100 mg de dose, somados as duas coisas. Se o paciente tem mais de 75 anos, a dose é de 0,75 mg por quilo subcutâneo. Ok? E por último, aí destacar o trombolítico. Pergunta importante, posso utilizar a heparina não fracionada no lugar da enoxaparina? Esse trabalho, o Extract, time 25, comparou a enoxa com a heparina não fracionada no caso da trombólise. Viu-se que a enoxaparina tem melhora no desfecho primário, então morreu menos o paciente tem menor chance de reinfarto quando usa a enoxaparina, caso vá trombolizar. Já no caso da angioplastia, vimos que é melhor fazer anticoagulação plena com heparina não fracionada. Nesse trabalho, mostrou-se que, apesar de ter melhora no desfecho primário, a enoxaparina tem maior chance de sangramentos, porém sangramentos não graves, tá? Sangramentos que não envolvem TGI, sangramento do sistema nervoso central. Então, assim, o benefício, sem dúvida, é muito maior de você usar a enoxaparina. Trombolítico, como é que eu devo fazer? Né? Tenho 2 disponíveis aqui, que são os mais comuns, o tenecteplase e o alteplase. As doses estão aqui na tela, né? Não vou discutir com vocês, fica aí depois para dar uma olhada na aula. O tenecteplase tem a facilidade de ser uma dose única em bolos, então vem uma seringazinha já pronta, você faz de acordo com o peso do paciente, né? Já o alteplase, a gente vê que tem um detalhe maior, que a dose vai ser feita uma dose em bolos, depois vai ser corrida uma dose em infusão contínua, tá? Mas assim, em relação ao desfecho, a gente percebe que não tem diferença com qualquer um dos dois para a gente trombolizar. No cantinho da tela aqui tem só aquelas contraindicações clássicas da trombólise, que são as mesmas lá para o AVC, as mesmas para o infarto, que a gente sempre tem que lembrar das contraindicações absolutas, tá? Antes de trombolizar. Então, o questionário com as perguntas básicas devem ser feitos antes de trombolizar o paciente. Critérios de reperfusão, melhora da dor e queda do supra. Então, são as duas coisas que a gente tem que olhar. O paciente trombolizou, vou fazer um novo ECG, 15, 20 minutos depois, já foi feita a abordagem aqui pelo Joubert, né? E aí ver se o supra baixou, pelo menos 50% do que era antes, e se o paciente melhorou clinicamente, se a dor dele melhorou, tá? Caso não aconteça critérios de reperfusão, o paciente precisa de uma angioplastia de resgate. Então, ele precisa ir para o CAT imediato, pois o vaso dele continua fechado, certo? É mais ou menos essa a ideia que a gente tem que absorver aqui da trombólise. Não esquecer, todo mundo que faz trombólise precisa de cateterismo, certo? Porém, quem tem critério de reperfusão vai para o cateterismo em até 24 horas. Quem não tem critério de reperfusão precisa de angioplastia de resgate, que é a angioplastia imediata, certo? Então, paciente
Que trombolizou, tem critério de reperfusão. Lembrar que o trombolítico abre, em média, entre 15% e 20% do lumen do vaso. Então, a placa continua lá. Tem uma obstrução lá de 80%, 85% na maioria das vezes. Então, esse paciente precisa do cateterismo para fazer o tratamento definitivo. Angioplastia primária, só alguns detalhes. Preferência sempre pelo acesso radial, hoje é mais comum, né, a gente fazer, tem menor chance de complicações. Os hematomas geralmente são mais fáceis de resolver, então a gente faz uma compressão direta do local. Hoje se usa apenas uma pulseirinha, né, para fazer essa compressão do hematoma. O stent sempre é farmacológico, é a prioridade hoje, nível de evidência 1. Então, no caso de angioplastia, sempre usar o farmacológico. Pacientes que fazem cateterismo, que apresentam trombos nas coronárias, evitar a aspiração de trombo de rotina. Então, isso é uma recomendação já do guideline europeu. Os pacientes geralmente saem com anticoagulação plena, ou então com o uso do famoso tirofiban, né, que é um inibidor da 2B3A, da membrana da plaqueta, para dissolução desse trombo aí que estava lá na coronária. E, preferencialmente, o tratamento inicial deve tratar apenas a lesão culpada, né? Paciente que tem cometimento de vários vasos, primeiro eu trato a lesão culpada e no segundo tempo eu faço o tratamento definitivo das outras lesões, ok? Seja de forma cirúrgica, seja por uma nova abordagem via hemodinâmica, isso vai depender de paciente para paciente, ok? Cuidados pós-CAT, para a gente finalizar aqui a nossa discussão. Manutenção da dupla antiagregação plaquetária se fez angioplastia. Então, assim, o paciente às vezes faz uma síndrome com supra, vai para o cateterismo, e muitas vezes a lesão não é possível abordar, porque o paciente, por exemplo, tem uma obstrução crônica do vaso, ou então o paciente tem lesões multiarteriais graves que são abordadas apenas de forma cirúrgica. Então, não colocou stent. Se não colocou stent, não é necessário deixar dupla antiagregação, fica só o AS no pós-CAT. Hidratação devido ao contraste, a gente não pode esquecer disso, tá? Injetado uma grande quantidade de contraste de forma repetida durante o exame de cateterismo. Então, esse paciente precisa ser hidratado no pós-CAT. Então, geralmente, a dose que a gente faz é de 0,7 a 1 ml/hora. Então, para correr em 24 horas, esse volume aí para deixar o paciente hidratado. Anticoagulação plena deve ser suspensa. Então, via de regra, o paciente vai ficar só com anticoagulante profilático, tá? Com raras exceções onde isso vai acontecer e ser necessária a manutenção. Protetor gástrico é fundamental, não esquecer do nosso querido omeprazole nesse paciente pós-CAT, vai ficar com AS, com clopidogrel, com Clexane profilático, então a chance de evoluir com hemorragia digestiva é muito grande, principalmente os pacientes mais idosos, mais frágeis, né? Estatina de alta potência, nunca esquecer, e aqui eu destaco a atorvastatina e a rosuvastatina, são as de alta potência que a gente tem mais disponível, né? Coloquei destacado aqui embaixo Equibra e beta-bloqueador. Essas duas medicações mudam a mortalidade na síndrome coronariana? Mudam. Isso é indiscutível. Porém, o tempo de início delas é que não precisa ser de forma precoce. Eu tenho até 24 horas para iniciar o controle dessa frequência, para iniciar o controle dessa pressão. E aqui já faz a base do tratamento da insuficiência cardíaca que o paciente vai desenvolver depois do infarto. Certo? Então, lembrar, tempo é músculo. Quanto mais tempo eu passo sem abrir o vaso, mais músculo morto, maior chance de desenvolver insuficiência cardíaca. Então, dependendo da parede acometida, dependendo do vaso que estava fechado, dependendo de como ficou a reperfusão pós-cateterismo, pós-angioplastia, esse paciente vai desenvolver graus variados de insuficiência cardíaca. Tá? Então, esses são os cuidados principais que a gente faz já dentro do centro terciário, né, com o paciente com síndrome coronariana com supra. Ok? Era isso sobre síndrome com supra. Alguma pergunta no chat aí?